Essa prática incomum da Idade Média, em que animais eram levados a julgamento como se fossem criminosos, é um tema fascinante para explorar. Vou criar um texto detalhado sobre esse assunto, abordando o contexto histórico, casos famosos, justificativas para esses julgamentos e o impacto social da época. Animais no tribunal. Os julgamentos de criaturas na Idade Média. Na Idade Média, o sistema jurídico muitas vezes refletia crenças populares, superstições e uma curiosa interpretação da justiça. Entre essas práticas estranhas e fascinantes, encontramos os julgamentos de animais, onde criaturas como porcos, ratos, gafanhotos e até cachorros eram processados formalmente por crimes que variavam de destruição de plantações a agressões fatais contra seres humanos. Esses processos seguiam procedimentos semelhantes aos julgamentos de pessoas, com direito a advogados, testemunhas e até sentenças de morte. O contexto histórico. Durante a Idade Média, especialmente na Europa Ocidental, a justiça era fortemente influenciada pela religião e pelas concepções de ordem e punição. Os tribunais viam os crimes não apenas como atos contra indivíduos, mas como violações da ordem divina e social. Dessa forma, qualquer ser vivo considerado responsável por um delito poderia ser levado a julgamento. A crença popular sustentava que alguns animais podiam ser possuídos por forças malignas ou estavam agindo de forma deliberada contra comunidades humanas. Assim, eles eram responsabilizados como qualquer outro criminoso. Entre os registros mais antigos, há menções de julgamentos de porcos que atacaram crianças, ratos que devoravam colheitas e gafanhotos que devastavam campos inteiros. Procedimentos legais. Os julgamentos de animais costumavam seguir protocolos muito semelhantes aos de humanos. Em alguns casos, um advogado era nomeado para defender o acusado e testemunhas eram convocadas para depor. O tribunal avaliava as provas, analisava os danos e, caso o réu fosse considerado culpado, uma sentença era proferida. As punições variavam conforme o crime e a região. Para crimes de dano grave, a sentença podia ser a execução pública, como enforcamento ou queima na fogueira. Quando a acusação envolvia pragas que destruíam plantações, como ratos e gafanhotos, a condenação podia consistir em rituais de exorcismo ou expulsão oficial dos animais da cidade. Casos famosos: o julgamento dos porcos em Falaise, 1386. Na cidade de Falaise, na França, um porco foi levado a julgamento após atacar e matar uma criança pequena. O animal passou por um processo formal e, ao final, foi condenado à morte por enforcamento. O julgamento foi amplamente documentado, demonstrando o quão sério esses casos eram tratados. Os ratos de Autun, 1508. Em Autun, na França, ratos foram processados coletivamente por devastar plantações. Um advogado foi nomeado para defendê-los e argumentou que os réus não puderam comparecer ao tribunal porque estavam dispersos e receosos de atravessar territórios perigosos. Embora a acusação fosse válida, o tribunal reconheceu a dificuldade de convocação dos ratos e acabou arquivando o caso. Gafanhotos no sul da França. Comunidades rurais enfrentavam constantes problemas com pragas de gafanhotos. Algumas cidades organizavam julgamentos formais nos quais os insetos eram ordenados a deixar a região. Muitas vezes, esses processos envolviam cerimônias religiosas para reforçar a ideia de justiça divina. Justificativas para os julgamentos. Embora essas práticas pareçam absurdas aos olhos modernos, havia razões para que elas fossem levadas a sério na Idade Média. Influência da Igreja. A religião permeava todos os aspectos da vida medieval. Crimes e desastres naturais eram frequentemente interpretados como punições divinas ou manifestações do maligno. Os julgamentos ajudavam a restaurar a ordem e reafirmar o domínio da moral cristã sobre o mundo. Crença na justiça universal. Muitos acreditavam que a justiça deveria ser aplicada a todos os seres, pois a lei era uma manifestação da ordem divina.
Assim, punir um animal criminoso significava manter o equilíbrio da sociedade. Controle social. Os julgamentos de animais também serviam como forma de reforçar a autoridade dos tribunais e da igreja. Era uma maneira de educar a população sobre leis e punições, além de reafirmar a ideia de que todos deviam obedecer à ordem estabelecida. Declínio dos julgamentos de animais. Com o passar dos séculos, o avanço do conhecimento e da ciência começou a enfraquecer a crença em superstições jurídicas. No Renascimento e na Revolução Científica, a ideia de atribuir culpa a animais foi gradualmente abandonada, substituída por abordagens mais pragmáticas, como o desenvolvimento de métodos de controle de pragas e medidas de segurança. O julgamento de animais na Idade Média é um dos aspectos mais curiosos da história jurídica e cultural do período. Embora hoje seja visto como uma prática bizarra, ele revela muito sobre a mentalidade medieval, as crenças populares e a forma como as sociedades tentavam impor ordem em um mundo frequentemente caótico. Estudar esses eventos nos ajuda a compreender o contexto social e religioso da época, além de refletir sobre como a justiça evoluiu ao longo dos séculos.